Então, foi no... Jesus, ele tem as suas maneiras né, escandalosas de pegar a gente. E eu... Porque, só para o público entender, nesse período todo aí que você tá contando pra gente do crime, da Sim. gravidez, de tudo, você ainda não era cristão. Não, nunca nem sonhava em ser cristão e nem sabia quem era Jesus Cristo. A gente sabe que tem um Deus, que tem Sim. Jesus, mas o conhecimento nem perto de nada. E quando foi que essa chave virou realmente você entendeu que precisava de Jesus na sua vida? Sim, na verdade, foi numa noite inesquecível, foi num baile funk, onde tava eu e a mãe do Pedro, né? A gente foi Um baile funk. num baile funk. Tá vendo? Jesus, ele usa qualquer lugar pra te encontrar. Foi num baile funk, nesse tempo eu gostava muito, né? Dessas coisas e é inesquecível. Era 2 horas da manhã quando a gente tinha acabado de chegar no baile. E sempre foi tão natural, né? Quando você tá nesse meio, você compra a sua bebida, você tá com a sua droga. E aquele ambiente é o mais propício para que você Sim. queria. E nessa noite, em especial, foi diferente. A gente chegou, acho que eram as 2 horas da manhã. Eu peguei minha bebida, tava com a minha droga no bolso. Só que nessa noite eu peguei a bebida e eu não conseguia beber. Naturalmente, como todas as vezes. E eu olhava o ambiente, eu via aquele monte de gente passando pra lá e pra cá, todo mundo já bêbado. E aquele ambiente, ele tava estranho naquela noite. Não tava o mesmo ambiente de sempre. Sim. E aquilo ali me paralisou, fiquei pensando, aí começou a vir na minha mente o que eu tô fazendo aqui. Então eu acredito que ali era o Espírito Santo trabalhando Sim. já na minha vida Te sem nem convencendo, conhecer, né? porque é ele que convence a gente, então sem nem conhecer quem era. E eu olhava pro copo de bebida, e eu olhava pro ambiente, e tava estranho, não era uma noite mais normal como sempre. Aí deu umas 3 horas da manhã, eu falei pra ela, eu quero ir embora. Ela falou, mas a gente acabou de chegar, eu falei, mas eu quero ir embora. E eu olhei pra bebida, aí joguei a bebida fora, não bebi, aí peguei a droga que eu tava no bolso, também joguei fora e falei, eu quero ir embora. Ela, então vamos embora. Então foi nessa noite que começou a mudar toda a minha vida. Uau. Pra seguir, dali eu acho que foi o início da minha conversão, foi nessa noite. Uau. E aí, após isso, como seguiu? Então, fui pra casa normal, no outro dia eu acordei pensando no que aconteceu na noite. Falei, pô, não é Tipo assim, o que tá normal acontecendo o que comigo? aconteceu, tipo, algo que eu gostava demais e não tava tão natural mais, né? E eu comentei isso com algumas pessoas e aonde foi o convite que eu recebi de uma amiga pra ir fazer uma visita numa igreja. E aí você foi. Aí eu fui. Ela foi com você ou não? A sua atual esposa na época? não, eu fui sozinho. E como fui foi sozinho. esse encontro? Então, você chega, né, a primeira vez, você olha, é o mesmo pensamento, o que eu tô fazendo Tá vendo aqui? aqui? Que Esse louco! pessoal de igreja, esse pessoal não tem nada a ver com o que eu sou. E eu entrei, né, aceitei o convite, vamos entrar lá. E assim que eu entrei, eu também, é algo inesquecível, eu recebi um coração, que eles entregavam um coração num papel. Sim. Para cada um visitante que chegava e naquele coração estava escrito, vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Esse foi o texto da minha conversão. E aquilo me tocou porque vou tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne, né? Significa 2 corações e quando a gente não tem Cristo, né, na nossa vida, nosso coração é um pouco endurecido Sim. para algumas coisas e a ministração daquela noite foi a respeito disso e me fez refletir bastante, né, que a minha vida estava um pouco ao contrário da vida que Jesus realmente queria para mim. Então naquela mesma noite eu fui convencido a aceitar Jesus Cristo, eu fui lá na frente com aquele pensamento, como é o que vai acontecer, mas daquele dia em diante minha vida tomou um rumo completamente diferente. E vale a pena ressaltar isso aí, Bruno, que nós que somos cristãos, né? A pessoa quando aceita Jesus a primeira vez, Sim. muita gente pensa assim, agora vai ser tudo diferente. Mas na realidade o que muda é por dentro, Sim. né? Porque no dia seguinte continua a mesma Continua coisa. as mesmas. Lógico que você pensa que você precisa ter posicionamentos diferentes para mudar a sua vida, Sim. né? Mas infelizmente muitas pessoas que aceitam, que vão para aceitar, acham que aceitando é como se fosse uma bola, um efeito mágico, né? Sim. Uau, agora tudo mudou. Não. Realmente, no mundo físico nada muda, mas no espiritual e no sobrenatural muda muita coisa. Foi isso que aconteceu com você. Sim, bastante. Que bênção. E aí, depois disso, começou a trajetória lá, você com Cristo, e ficou mais fácil ou ficou mais desafiador? Conta pra gente.
Então, fica desafiador porque você começa num processo das coisas que Renúncias. são naturais para você já começa a não ser mais. Sim. Porque já tem o Espírito Santo dentro sinalizando o que é errado entre as renúncias, entre abrir mão de bastante coisas que para nossa carne e para aquele tempo eram boas. Mas a gente tem a ajuda, né, do Espírito Santo e mesmo tempo que é desafiador, ele nos garante que ele vai estar com a gente sempre e ele nos encoraja a conseguir, né? É uma construção eterna, vamos dizer assim. Que bênção. E nessa trajetória toda, o casamento continuou, a família e tudo mais? Não, nessa trajetória toda, tudo aconteceu muito rápido, né? Nesse período que eu fui para a igreja no domingo, num convite, na outra quarta-feira já era a noite de carnaval e nessa igreja eles tinham aqueles retiros espirituais. Uhum. E já me convidaram para ir para esse retiro. E eu falei, já tô aqui, eu já vou embalar e já vou pro retiro. E fui para esse retiro, já na mesma semana que eu fui na igreja. E lá aconteceram outras coisas, eu descobri mais algumas. E eu voltei com uma decisão de conversar e querer saber de toda a verdade. Eu falei, se essa verdade realmente for contada, vir à tona, né, a gente continua. E caso não, a gente finaliza por aqui e infelizmente, né, naquele momento acabou finalizando por ali mesmo. Cada um segue o seu rumo, Cada um né? seguiu o seu destino. E aí, você contou pra mim lá, né, no nosso resumão sobre a perda da sua mãe que marcou muito sua vida, seu padrasto, né, a doença do seu padrasto. Quer resumir pra gente isso aí, só pra gente saber? Sim. Pode falar. Então, começou com o meu padrasto, né, ele sempre foi um cara que fez de tudo pela gente. E numa festa ele tomou um tombo e cresceu um calombo no ombro dele. Eu lembro até hoje que o calombo ele se inchava cada vez mais. E ele não aguentava de tanta dor, ele tomava morfina e a morfina não passava a dor, ele já estava sem dormir. E aquilo começou a chamar a atenção, por que não curava, por que não mudava. E não que Deus coloque doença, mas ele arruma alguma forma de sinalizar algo pior, né? E quando foram se aprofundar para saber o que era, existia um câncer por debaixo daquele machucado, que se não tivesse acontecido aquele machucado, não teria sido descoberto esse câncer. E essa notícia veio... A notícia de um câncer, ela sempre vem avassaladora, né? Para a família, para minha mãe foi bem difícil, né? Então foi um período bem complicado para nossa família. Entendi. Mas esse processo passou, né? E hoje, quem é o Bruno hoje, né? Após tudo isso, né? Todos os traumas que você carregou e que, graças a Deus, o Senhor vai curando no decorrer do tempo. E hoje o Bruno é um atleta, né? E graças a Deus que ele conheceu a palavra, que realmente tem mudado. E eu lembro que você me contou no áudio que a gente conversou, que você falou que a corrida para você veio como uma cura. E isso ficou marcado em mim, porque eu falei assim, realmente, Deus ele usa várias coisas para nos moldar, para nos trazer a realidade, saber que ele tá cuidando da gente. Então ele coloca, como que eu posso falar isso? Tipo, não é empolgação, mas ele coloca coisas que é para você realmente se dedicar e fazer. Sim. Então eu vejo a corrida como isso. Você concorda? Eu concordo porque eu vivi, né, isso verdadeiramente, porque foi uma fase muito, muito difícil, né, essa fase do meu padrasto. Ele era a provisão da casa, vamos dizer assim, né, minha mãe ela sempre foi do lar, então quando ele foi acometido desse câncer, ele não conseguia mais trabalhar, né, eu morava em São Vicente, tinha um estúdio de estética automotiva alugado. Eu tive que abandonar tudo lá porque a provisão acabou aqui, então eu não poderia deixar eles, né, sozinho nessa. Acabei vindo para cá para ajudar eles nesse lado daqui. E resumindo sobre o processo da minha mãe, né, que você perguntou, eu acabei não falando. Meu padrasto, ele ficou bem debilitado, muito debilitado, caiu os cabelos, ele não mal conseguia ficar em pé, né? E nós como cristãos, a gente tem... O pastor Gustavo ele sempre fala, né? Você tem que ficar inconformado com algumas coisas. Sim. E eu via aquela situação diariamente, todo dia. E eu trabalhava na garagem de casa, né? E
Eu olhava aquilo e todo dia aquilo ali virou meio que o meu quarto de oração, quarto de guerra, que tem um filme ali, aquela garagem era seu onde quarto de eu... guerra. E a gente chorava ali, quando entrava pra dentro de casa tinha que enxugar lágrimas para eles não ver a gente chorando, para talvez transpassar a força. E teve uma certa feita que eu ministrava a ceia para eles em casa, né? Eu pegava a ceia na igreja e levava para eles porque eles não conseguiam ir para a igreja. E eu subi uma vez indignado. Eu subi uma vez e falei, ó, você vai tomar essa ceia hoje, o pão significa o corpo de Cristo e é a sua cura de hoje. E o sangue, é o seu sangue sendo renovado, o vinho é o seu sangue sendo renovado. Então toma isso com fé, porque eu creio que você vai ser curado hoje disso. Que eu estava indignado com a situação. E foi, né, exatamente nesse dia, glória a Deus por isso, foi onde ele foi curado. Amém. Ele tinha que fazer radioterapia, quimioterapia, no final das contas ele não precisou fazer nada Amém. dessas coisas. E na sequência de que ele foi curado, apareceu o câncer da minha mãe. Então eu já vinha de uma sessão pesada, Uau. de uma luta espiritual pelo meu padrasto, e se iniciou uma outra luta agora pela minha mãe. Então foram períodos onde Você teve que botar a fé em prática. eu tive que, forçado, entre aspas, ou você tem fé, Ou você tem fé. Ou você tem fé, não tinha outra opção. Não tem outra opção. Só que, do contrário do meu padrasto, o meu padrasto ele era um cara cheio de fé. O que manteve ele vivo, claro, foi a cura divina, mas a fé que ele tinha, de não aceitar aquilo. E a minha mãe não tinha a mesma fé. Minha mãe, ela estava cansada de todo o sofrimento, porque ela sofreu demais desse período. E ela falava, eu tô cansada, e eu não aguento mais viver assim, não aguento mais viver assim. E uma das cenas que eu tenho a memória é que a garagem que eu trabalhava era na janela da sala. E quando eu olhava pela janela, eu via ela no sofá e eu falava pra ela, ei, que eu via que ela tava assim, eu batia a palma, bora, dona Ana, se levanta. Aí eu voltava pra cá e chorava escondido, e ia lá, e levanta, dona Ana, e levanta, e ela levantava. Então foi um período de fortalecimento de fé, né, no amor de Cristo.